quero agradecer a organização do evento, né, aos professores que iniciaram esses encontros aqui muito interessantes, né. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Araranguá, aqui fronteira com o Rio Grande do Sul, né. A minha formação é filosofia, eu fiz doutorado aqui na UFRGS, na área de ética, né. Então, pode voltar um pouquinho ali na... Isso, tá, ok. Então, a minha linha de pesquisa ela vai dessa base filosófica, né, relacionados com as tecnologias para inclusão social. Então, eu vou apresentar aqui mais um recorte conceitual, né, nessa relação entre ética, direitos humanos e aquilo que eu chamo de uma proposta de inovação inclusiva, que segue mesmo basicamente a linha de raciocínio da professora Maria. Então, pode. Então, a ética, né, ela é uma área da filosofia. Ela pretende responder à seguinte questão humana, né, filosófica. Qual é a ação correta? O que é o certo? Como que nós devemos agir? Então, a ética ela é uma base reflexiva, né? Ela tem essa questão de fazer essa reflexão sobre a conduta humana. Então, o conceito, o recorte que eu faço, a ética sempre relacionada a uma reflexão sobre a moral. O que seria a moral? A moral seria as normas e regras que nós seguimos no nosso dia a dia. Então, nós temos várias morais que nós seguimos no nosso dia a dia. Nós temos a moral ocidental, a moral os homens, a moral machista, a moral capitalista. Então, essas morais, elas permeiam o nosso agir. Então, nós acordamos de manhã com uma série de regras que orientam a nossa maneira de viver. Bom, então o que seria a ética? A ética, ela faz constantemente, né, na nossa base racional, essa reflexão sobre essas normas, sobre essas morais. E à medida que essas morais, essas regras, essas normas, elas não vão mais atendendo a nossa base racional, ela entra em desacordo e, com isso, nós provocamos uma mudança nessa moral, né? Então, se há 100 anos atrás, nesse auditório aqui, que eu acho que deve ter 100 anos o prédio, né, nós não teríamos nenhuma mulher aqui. Por quê? Porque as mulheres, naquela época, as regras de conduta, a mulher não estaria estudando, né? Então, o recorte que eu faço, o meu conceito de ética, é nesse sentido da ética como uma reflexão constante, né, uma reflexão racional sobre a nossa conduta, sobre a nossa moral, né? Então, essas morais que a gente segue, né, elas estão constantemente sendo repensadas pela ética, né? Então, o Paulo Freire tinha uma frase que dizia o seguinte: não é possível ao sujeito ético não estar sujeito à transgressão ética. O que significa isso? Que quem é ético, ele está sempre sujeito a transgredir. Por quê? Porque ele não vai se conformar com aquelas normas, aquelas regras que não atendem já ao seu tribunal da razão, né? Então, o Kant falava que nós temos o tribunal da razão, né? O tribunal da razão, a todo momento, ele está julgando a própria razão, né? Então, o mais famoso livro do Kant, né, que é a base da nossa ética ocidental, né, a crítica da razão pura. O que ele fala lá? Por que é crítica da razão? Porque a razão, a todo momento, ela está criticando a ela própria, né? Então, a razão, ao momento que
aquele elas não se conformam mais, o tribunal entra em ação e vai dizer que aquilo não vai funcionar mais e nós temos que modificar. A ética é sujeita a mudança assim, de acordo com a evolução da sociedade, que tem a moral, que era a moral 100 anos atrás, hoje não é mais. Depois nós conversamos sobre isso. Então, e eu quero dizer o seguinte, né, pessoal? Isso aqui, ele dá teses filosóficas, brigas. Se tiver aqui outro pessoal da filosofia aqui, a gente vai se escabelar, porque eles não vão concordar com essa. Isso aqui é um recorte que eu faço conceitual, baseado naquilo das minhas pesquisas, mas isso aqui está sujeito a uma série de debates dentro da filosofia, né? Então, dentro da filosofia, a gente tem várias correntes dentro da ética que se engalfinham, né, nessas conceituações que eu estou fazendo aqui, que é mais didático e é mais nessa minha linha de pensamento, né? Então, o tema do nosso evento aqui, ética, direitos humanos e tecnologias livres. Então, primeira questão, ética, uma reflexão sobre como que a gente deve agir com o uso de tecnologia, certo? Segunda questão, nós temos então uma relação que vai acontecer na nossa sociedade ocidental bem particular, que nós temos uma passagem da era dos deveres, né? A Idade Antiga, na Idade Média, o cidadão ele só cumpria deveres, né? Quem é cristão aqui, o que está escrito nos 10 mandamentos? Estão escritos deveres. Quem fez catequese aí? Está escrito nos 10 mandamentos, deveres ou direitos? Alguém se lembra dos 10 mandamentos? Não matar, não mentir, deveres. Moisés, ele desceu do Monte Sinai, ele não desceu com direitos, ele desceu com deveres, né? Então, a nossa sociedade na Idade Antiga, nessa moral tradicional cristã, ela vai estar baseada nessa visão de deveres na Idade Antiga e na Idade Média. Um chefe de família romano, se ele chegar em casa, matar todos os escravos, matar todos os filhos, matar a esposa, não acontecia nada com ele, desde que ele não fosse contra um outro cidadão romano. Então era o pater familias, né? O poder da família, do chefe de família, né? Ele tinha direito de vida e morte sobre todas as pessoas. Então, na Idade Antiga, na Idade Média, nós não temos direitos, temos deveres. Agora, a partir da Idade Moderna, nós vamos ter então a era dos direitos, né? Ou seja, o cidadão ele começa a reivindicar direitos, né? Então, o Roberto Bobbio, que é um pensador que vai estudar os direitos humanos, ele vai dizer, então, agora nós vamos ter uma sociedade que ela vai se constituir na base dos direitos. E que direitos que são esses? Então, ao longo da modernidade, vai se consolidar na nossa sociedade, nessa era dos direitos, toda uma reivindicação, né, de direitos que vai constituir a nossa sociedade até os dias de hoje. Nós vamos ter os direitos individuais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, os direitos políticos, votar e ser votado, os direitos sociais, saúde, trabalho, emprego, os direitos difusos. E aqui que entra a questão das tecnologias livres, que elas podem se enquadrar futuramente nessa questão de um direito difuso. O que é um direito difuso? É um direito que vale para todas as pessoas indistintamente, homem, mulher, negros, índios, pobres, ricos. Então, um direito difuso, por exemplo, independente de local e de tempo. Então, um direito difuso, o acesso ao ar puro, ao acesso à água, o acesso a um ambiente saudável, a um meio ambiente sustentável, é um direito difuso. Já o direito coletivo, ele vale para uma coletividade. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é específica para as mulheres. A Lei do Consumidor é para quem consome. Direito ao idoso
o coletivo de idosos a partir de 60 anos. Então, o direito coletivo, ele vale para um determinado coletivo. Coletivo de mulher, coletivo de negros, o coletivo de índio, o coletivo de idosos, o coletivo de consumidor. O direito difuso não. O direito difuso, ele vale para todas as pessoas. Então, essa distinção ela é importante para a questão da tecnologia, que daqui a pouco eu comento um pouco mais e a gente pode discutir. Bom, na nossa sociedade hoje, o direito dos animais, né, já está incorporado na nossa sociedade, os chamados direitos bioéticos, questão do direito ao aborto, à eutanásia, né? Eu quero ter o direito de eu morrer, né? Então já temos a questão dos direitos bioéticos. Nós temos já uma preocupação com os direitos das gerações futuras, né? A questão ambiental, o que eu vou deixar para os meus netos, né? Então também isso aí já está incorporado na nossa gerações. E aqui também entra uma questão para as tecnologias livres, que é a questão dos direitos de bens comuns, né? Então essa é um enquadramento que nós que estamos discutindo essa questão do acesso à tecnologia, é como que nós vamos enquadrar as nossas reivindicações no âmbito do direito. Porque a nossa sociedade hoje, ela é juridificada, né? O Habermas coloca a seguinte frase: o direito carrega o fardo moral da sociedade ocidental. Então, hoje, todas as nossas relações, elas são resolvidas no âmbito dos direitos, né? As nossas relações afetivas, as nossas relações amorosas, numa separação, com quem é que fica o cachorro, né? Então, todas as relações nossas hoje, elas estão no âmbito dos direitos. Então, aqui agora entra a questão dos direitos humanos, né? Então, a ética, bom, como que eu devo agir com relação à tecnologia? E aí, eu quero que a tecnologia ela seja livre. Bom, então como é que eu vou agora reivindicar no âmbito dos direitos fundamentais? Ela se enquadra como um direito difuso, ela é um direito social, ela é um bem comum para a humanidade. Então aí começa essa discussão, né, que ela vai, em algum momento, ela vai estar no âmbito constitucional. Porque não adianta a gente querer, muitas vezes, nós fazermos as nossas discussões entre nós, mas agora como é que nós vamos colocar isso formalmente numa sociedade ocidental que ela está estabelecida no âmbito jurídico, né? Então nós vamos ter que estabelecer ela dentro de todas essas normas que existem na nossa sociedade. Qual é o problema disso tudo? Aquilo que a professora já comentou, né? Então, nós temos uma sociedade do conhecimento. A inovação hoje, ela é um problema filosófico, né? Porque a inovação hoje era um mantra que toda grande empresa, todo país, todo município tem o seu setor de inovação, o seu departamento de inovação, né? O que o Schumpeter, né? A teoria do Schumpeter, o que o Schumpeter descobriu? Que o capitalismo ele funciona baseado na inovação tecnológica. Então, o capitalismo ele gera lucro a partir da inovação. Então, a empresa, para se manter, ela tem que destruir, criar, destruir, criar, destruir, criar. Já pensou se todo mundo ficasse com o mesmo fogão e a mesma geladeira? O capitalismo não ia gerar esse motor. Bom, então, existe o Manual de Oslo, que é para todas as empresas de todos os países seguirem, ou seja, como que você gera inovação para ter desenvolvimento econômico, para ter lucro, né? E isso aí está colocado hoje na nossa sociedade, né? A URGS tem o seu setor de inovação, o Porto Alegre tem a sua agência de inovação, o Rio Grande do Sul tem a agência é a palavra da vez, né? Inovação. Bom, mas o que tem no sistema capitalista? Aí também é sujeito a controvérsias, né, pessoal? O Thomas Piketty ele fez uma pesquisa, né? Está lá no livro dele, O Capital no Século XXI, e ele chegou à seguinte conclusão:
O sistema capitalista ele gera mais desigualdade do que crescimento econômico. Então, quanto mais inovação, mais desigualdade, né? Que é ali a nossa conclusão ali. Então, quanto mais inovação dentro do sistema capitalista, você vai ter desigualdade. Pessoal, isso aqui é um recorte meu, tá? Não é uma verdade. De repente, se a gente fosse abrir para debates aqui, a gente ficaria semanas, anos aqui brigando só pelo... Cada argumento desse aí estaria sujeito a uma tese de doutorado, tá? Mas então é uma aproximação que eu fiz, né? Bom, qual é a alternativa dentro dessa linha de argumentação? Fazer uma revolução ludista. O Lud foi um operário inglês do século XVII, né, que assim que chegaram os teares mecânicos, ele era um operário manual, ele resolveu reunir os colegas e tocou fogo nas fábricas lá que queriam implantar os teares mecânicos. Vamos tocar fogo na inovação tecnológica? Não dá, né? Não dá para fazer uma revolução ludista, até porque a gente gosta da tecnologia. Fazer uma revolução comunista, anarquismo, tributação da riqueza, então uma alternativa, enquanto a gente não encontra uma proposta melhor, é justamente tentar utilizar a tecnologia, a inovação como um direito humano, né? Então aqui é essa relação, né? Tentar incorporar essa reflexão ética, colocando o acesso à tecnologia como um bem comum da sociedade, como algo que as pessoas precisam. Então onde é que vem isso aí? Pode continuar, por favor. A Agência da ONU para Refugiados, ela fez uma pesquisa entre as pessoas, com os imigrantes, com os refugiados de vários países, e eles disseram o seguinte: olha, o que a gente precisa para sobreviver a hora que a gente está imigrando, ou no nosso status de refugiados, dentre comida, água, alojamento, é conectividade, o acesso à informação. Então, para as pessoas refugiadas, para as pessoas que estão imigrando em situação de vulnerabilidade social, além da água, comida e alojamento, o quarto item é a conectividade. Então, ou seja, o acesso a tecnologias livres, as formas de conectar, de utilizar dispositivos móveis, permitem que as pessoas consigam sobreviver. Então, torna-se um bem fundamental, né? Então, aquilo que a professora falou, né? Nós temos hoje um conceito, inovação é um conceito filosófico que tem que ser estudado, né? Onde, repetindo aqui as palavras da professora, nós temos que ter, além dessa questão do valor econômico, a questão do valor social, né? Então, a ideia de tecnologia é como um valor social, né? Então, toda essa ideia de tecnologia inclusiva, tecnologias livres, não só nessa questão digital, mas anterior, ela começa lá com o Gandhi, né? O Gandhi conseguiu derrotar o Império Inglês utilizando uma tecnologia livre, um tear manual, que acabou com a hegemonia da indústria britânica de tecidos, e aí no fim os ingleses viram que era melhor dar independência para a Índia e ter eles como parceiro do que entrar numa guerra com os indianos, né? Então o Gandhi, através de uma tecnologia livre, ele conseguiu promover a independência da Índia, né? Então aqui também essa distinção essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade, que a professora já comentou, né? Essa distinção entre tecnologias convencionais, tecnologias inclusivas, né? Então eu começo agora aqui, pode passar por favor. Quando a gente vai trabalhar com tecnologias livres, com inovação social, a gente já começa a fazer uma distinção conceitual entre as propostas de tecnologias livres, né? Então, muitos grupos aqui estão propondo
softwares, plataformas, aplicativos, propostas de tecnologias. E a gente começa a ter um enquadramento conceitual. Então, hoje nós já podemos distinguir entre 6 tipos de aplicação das tecnologias. Então, o que seria uma tecnologia social, que a professora comentou? Uma tecnologia social é qualquer tecnologia em que eu decido o desenvolvimento dela com a própria comunidade. Então, eu posso enquadrar como tecnologia. Eu fui aqui numa comunidade de catadores de lixo, uma comunidade de agricultura familiar, e eu desenvolvi ali uma proposta tecnológica. Em conjunto com a comunidade, é uma tecnologia social. Agora, se foi uma tecnologia que eu desenvolvi junto com o meu grupo de pesquisa, sem a participação da comunidade, ela não é uma tecnologia social. Tá? Então, a tecnologia social é quando o desenvolvimento dela, desde o primeiro momento, tem a participação de um grupo ou de uma comunidade onde ela vai ser utilizada. Eu posso ter agora também as tecnologias assistivas, que são voltadas para a acessibilidade, para a mobilidade, idosos, crianças, pessoas com deficiências. Tecnologias voltadas para a questão da sustentabilidade, né, meio ambiente, todas essas questões relacionadas à sustentabilidade. Tecnologias voltadas para a educação, tecnologias voltadas para a questão da saúde, tecnologias voltadas para a questão da diversidade e dos direitos fundamentais. Claro, pessoal, que você... eu desenvolvi uma plataforma, um software junto com um grupo sobre a questão agroecológica. Claro, então a sua tecnologia ela é social, ela é sustentável e vai melhorar a saúde. Você pode ter a sua tecnologia livre com várias, pertencendo a vários grupos. Essa distinção ela é mais no nível da questão conceitual, né? De você fazer aquele recorte daquilo que você está olhando, até porque no Brasil nós já temos vários órgãos de fomentos que eles começam a atuar segmentado. Por exemplo, nós temos a Fundação do Banco do Brasil, que só financia projetos de tecnologias sociais, ou seja, na qual tem uma participação fundamental da sociedade. Nós temos o Instituto Renato Ascher, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu acho que deve estar financiando que o Instituto Brasileiro, o IBCT, que ele trabalha só basicamente com tecnologias assistivas, né? Tem editais, tem grupos de pesquisa só relacionados à questão da acessibilidade. O que a professora comentou, nós temos hoje o Ministério da Saúde, o SUS, que financia projetos e editais, né, tecnologias na área de saúde. Então, essa distinção, ela é mais no sentido de conceitual e até para você, a hora que... eu estou fazendo uma tecnologia livre, eu enquadrei aqui e tal, mas conceitualmente onde é que eu vou enquadrar, com o que se relaciona, né? Então isso é muito importante para eu poder direcionar o meu foco. Então, basicamente o que eu encontrei nas pesquisas foi por enquanto, essas 6 distinções aqui. Então, isso aí eu quero que começam essa questão entre ética, direitos humanos e tecnologias livres, né? Então, uma reflexão sobre o papel da tecnologia, a tecnologia como um bem comum, como um direito difuso, né? E como que ela deve se enquadrar dentro dessa própria sociedade, né? Então, esse é o desafio que a professora colocou, né? Como que você, nessa perspectiva agora da inovação tecnológica, não só gere o lucro, mas o valor social, o valor de inclusão social, né? A proposta concreta, né? O meu trabalho é mais filosófico, mas lá no centro de pesquisa, no laboratório da professora, a gente criou um laboratório e pretende, a gente está tentando desenvolver tecnologias gratuitas nessa perspectiva de inovação inclusiva, de tecnologias livres, né?
Então, nós temos lá uma área de pesquisa do mestrado, projetos, né? Sempre nessa perspectiva de propostas públicas, né, gratuitas, que sejam disponibilizadas para a sociedade, né? E aquilo que todo mundo coloca, como que você está numa sociedade capitalista, como que você mantém, né? Como que você mantém você sustenta esses projetos, né? Então esse é o desafio que vai permear o impacto dessas tecnologias, né, na nossa sociedade. Então, como a gente busca fomento, busca recursos, como que a gente motiva as pessoas, como a gente mobiliza a sociedade, como a gente mobiliza as instituições nessa perspectiva de desenvolvimento tecnológico gratuito, inclusive, e nessa perspectiva da nossa sociedade, né? Dessa visão ética, né? Essa mudança dessa reflexão sobre a importância da tecnologia como um direito humano fundamental, né? O que eu hoje, concretamente, o que eu estou tentando desenvolver no nosso laboratório nessa área de tecnologias educacionais é uma plataforma virtual, colaborativa, de gestão do ensino-aprendizagem na educação inclusiva. Então, nós estamos criando uma plataforma aberta, gratuita, colaborativa, né? Ela está em desenvolvimento ainda, e tem bolsistas, né? Eu não sou programador, então sempre tenho que buscar na computação pessoal para fazer desenvolvimento web, desenvolvimento Java, né? PHP, essas linguagens aí, né? Para disponibilizar. Qual é a proposta dessa plataforma aqui? Então, hoje, com essa questão da educação inclusiva, no ensino regular, né, na educação básica, chega uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down. Então, normalmente, em Santa Catarina, ela entra na escola pública e ela recebe lá um professor temporário, a gente chama de professor 2, né, que vai acompanhar ela. Só que esse professor não é efetivo. Esse professor, ele é temporário. Então, esse professor desenvolve atividades que ficam registradas manualmente. Mas daqui a pouco essa criança muda de escola, daqui a pouco muda o professor, daqui a pouco a criança sai do sistema municipal, vai para o sistema estadual. Então, todo esse acompanhamento da aprendizagem, ela se perde, né? Tudo aquilo que às vezes foi desenvolvido com a criança não tem um registro. Uma criança, normalmente uma criança especial, ela tem um psicopedagogo, ela tem um psicólogo, ela tem um psiquiatra, ou ela tem um psicólogo que dá atendimento para ela num determinado momento. Mas daqui a pouco muda o profissional. Então, esse profissional acompanha, daqui a pouco na rede municipal é outro, na rede estadual é outro. Então, qual é que é a ideia da plataforma? Que a criança, no momento que ela entrou no sistema educacional, seja municipal ou seja estadual, vai ter essa plataforma virtual aberta aos profissionais, com todos os níveis lá de confidencialidade necessários. E só que o histórico dela vai ficar todo registrado. Então, se ela mudar de profissional, se ela mudar de escola, se ela mudar de professor, todo esse acompanhamento vai ficar registrado. Então, a ideia é que seja gratuito. Hoje já existem dezenas de plataformas que as escolas privadas utilizam, pagas, né? Então, já tem todo um sistema de acompanhamento do ensino-aprendizagem nas escolas privadas, né? Nossa proposta aqui é público, gratuito, livre, aberto, disponível para qualquer município, para qualquer escola. Então, esse aí é desenvolvimento. Então, dessa discussão filosófica, a gente chega numa questão prática, que é onde a gente está caminhando. Então, seria isso aí, depois eu estou aberto para discussões. Obrigado, pessoal.